Sejam bem-vindos à Estação de Célula, a Armadura de Deus. E hoje vamos estudar o capítulo 13, a Espada do Espírito. Como é bom estarmos aqui juntos mais uma vez, estudando sobre esta armadura de Deus. Todas essas semanas temos sido enriquecidos naquilo que realmente essa armadura significa. O apóstolo Paulo nos fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo principado e potestade, contra os dominadores desse mundo mal que habitam nas regiões celestiais. E que nós precisamos tomar posse, nos apropriarmos desta armadura para estar firmes quando vier o dia mau. E o dia mau ele sempre vem, mas a boa notícia é que com Jesus, com o Espírito Santo, nós podemos realmente vestir esta armadura, usá-la de forma apropriada e vencer todas as coisas, vencer o pecado, a maldade e o maligno. E hoje, a Espada do Espírito, parte 1. Então, a palavra de Deus nos diz que usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, diferente de todas as outras partes dessa armadura, hoje vamos falar da espada. Todas as outras partes eram usadas para defesa, para se defender, mas a espada do Espírito, além de defesa, é o ataque. Então, é a espada do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus é o autor das Escrituras Sagradas. 2 Pedro, 1 capítulo, 20 e 21, vai dizer: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de toda palavra que sai da boca de Deus. Em João 14 vai dizer que ele é o Espírito da verdade que nos guiará a toda a verdade. Então Jesus, mais uma vez, é o nosso exemplo maior. E ali, quando ele é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, é com a palavra de Deus que ele vence e coloca o inimigo para correr. Então eu queria ler com vocês essa passagem tão conhecida, a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Jesus, mais uma vez, nos dá o exemplo de como vencer
as tentações e as provas da nossa vida. Achei muito interessante conversando com o Dani na reunião de líderes, e ele fala sobre a diferença de provas e tentações. Provas e tentações, a palavra vai nos dizer que continuamente estamos sendo provados, amém? E que nós temos que ter motivo de grande alegria, porque as provações, elas vão produzir, já vimos isso, a perseverança vai produzir experiência e a experiência produz a esperança. Então, provas, lutas, desafios e tentações vão fazer parte da vida do Filho e da Filha de Deus. E aqui neste capítulo, a espada do Espírito é essa parte fundamental que nós temos ao nosso dispor. Nós precisamos usar esta espada com sabedoria, com inteligência, com discernimento, tomando posse, pois Jesus mesmo, aqui nessa passagem, ele usa a espada de maneira formidável. Então o diabo deixou Jesus e foi embora. Então, diferença de provas e tentações. Falando com o Dani, eu achei muito interessante. As provas que Deus coloca, a vida, as situações que se deparam diante de nós, vão nos levar a crescer. Tem como objetivo este crescimento, esta maturidade em Deus. O Filho de Deus, ele precisa amadurecer, e as provas são oportunidades que temos de realmente avançar, de crescer, de amadurecer em Deus. As tentações é como se você tivesse uma prova, mas fazer uma prova de forma ilegal. E ele nos deu exemplo, né? Um estudante na escola, na faculdade, por exemplo, você tem uma prova, mas você não estuda para a prova e chega na prova você cola. Então é como se fosse a tentação, é querer passar pela prova de maneira ilegal. E assim é na nossa vida espiritual. Quando falamos passar por provas de maneira ilegal, contra a lei. Que lei é essa? A lei de Deus. Porque fazemos parte de um reino agora, como filhos e filhas. Quantas verdades estudamos nesses últimos capítulos, e uma delas é que somos filhos e filhas amadas, filhos de um Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nesse reino existe um rei e existe uma lei. Então todas as vezes que eu quero passar pela prova, transgredindo a lei de Deus, é ceder às tentações, é querer passar pela prova de maneira ilegal. Então Jesus, mais uma vez, ele vem nos dizer que existe uma maneira certa para passar pelas provas e tentações e vencer. E esta maneira, o jeito Cristo, o modo Cristo de viver, é usando de maneira com muita sabedoria, de maneira apropriada, a espada de Deus, que é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, vamos ver 3 áreas aonde o diabo tentou Jesus. Então, ali nas nossas vulnerabilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas carências, no caso Jesus estava aqui 40 dias sem comer, então o diabo, ele é astuto, ele é sujo, e ele vai na brecha, ele vai na fraqueza, na vulnerabilidade, e ele fala: se és mesmo o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus com certeza estava faminto, estava com fome, 40 dias ali naquele deserto, muitas vezes talvez se sentindo solitário, mas cheio do Espírito. O diabo usou a palavra para confundir. Nós já vimos isso também na questão da identidade. Quantas vezes ele vai querer nos provar, colocando em xeque a nossa identidade de filho e filha de Deus. E ele já começa assim: se és mesmo o Filho de Deus, ou seja, colocando dúvida nessa filiação, nessa identidade. E ali ele usa a palavra para tentar Jesus. Mas Jesus
cheio do Espírito, porque jejuns, temos aprendido, são aqueles tempos da nossa vida para buscar a Deus ainda mais intensamente. Nos privamos do alimento para que o nosso espírito seja aguçado, para que tenhamos ouvidos para ouvir a voz de Deus, para que sejamos fortalecidos. Então, quando o diabo vem colocando dúvida, oferecendo um alimento ali, naquele momento de muita fome, Jesus ele rebate com a palavra de Deus. E é como se ele tivesse uma espada em suas mãos. E essa palavra que ataca, que contra-ataca e que desfaz todo o engano. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação, o diabo vem com uma ideia: se és mesmo o Filho de Deus, atire-se daqui, desse lugar muito alto, e dê ordem aos anjos para te salvar. Então, mais uma vez, usando a palavra, versos que estão no Antigo Testamento. Então ele usa desses versos da própria palavra de Deus, porque no Salmo 91 diz: porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então o diabo ele usa este verso do Salmo, escrito muito antes de Jesus, para confundir. E Jesus, mais uma vez, ele rebate o inimigo com a palavra, mas da forma correta, sem distorção. O inimigo da nossa alma, ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. Ele vem para gerar dúvida, ele vem para confundir, e ele usa essa mesma estratégia desde o início com Adão e Eva, ali no Jardim do Éden. Mas aonde o primeiro Adão falhou, Jesus, o segundo e último Adão, venceu. Então, Jesus, cheio do Espírito mais uma vez, ele não se deixa levar, ele não se deixa envaidecer. Ele sabia que um texto desse jamais poderia ser usado, colocando o Senhor à prova. É absurdo você falar: vou me lançar de uma ponte, de um edifício, de um lugar alto, e o Senhor vai mandar os anjos para me salvar. É incoerente com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, o Espírito Santo é aquele que vai nos dar o discernimento para usar a palavra da maneira correta. Amém? E a terceira tentação ali, o diabo mais uma vez usando a palavra de Deus. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Então ele leva Jesus no pináculo do templo e oferece todos os reinos do mundo se prostrado, adorares. E Jesus diz: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, na terceira tentação, o diabo apela para ser adorado, e o que prontamente foi rebatido, guarde essa palavra, nós temos essa condição com a espada do Espírito de rebater toda artimanha, toda cilada, toda armadilha do inimigo. E Jesus prontamente rebate, dizendo: está escrito. Então, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Senhor. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Quando Jesus vence pela terceira vez, o inimigo deixa Jesus. E assim é com as nossas vidas. Quando resistimos, a palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como bons soldados, nós precisamos aprender a manejar corretamente essa espada. Então a palavra vai nos dizer: tem essa palavra na mente e no coração. Há um versículo que também nos diz isso. E aqui vai, né, um conselho para nós, um cuidado para nós crentes em Jesus, todo aquele que ama a Jesus. Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo encarnado.
Ele veio ao mundo, Ele é a palavra. Então, quando nós temos amor por essa palavra e conforme nós vamos caminhando, nós vamos amando essa palavra de todo o coração, há prazer nos nossos períodos devocionais, essa palavra se torna o nosso alimento. Um salmo diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, conforme vamos conhecendo Jesus, andando com Ele, nós vamos amando esta palavra e a palavra vai estar na nossa boca e no nosso coração. Então, é preciso ter a palavra no coração, porque só na boca até o diabo, como vimos aqui, ele proferiu a palavra, ele conhece a palavra. E a artimanha dele é nos fazer incrédulos, distorcendo a palavra, tirando textos fora do contexto. E quantas vezes as tentações da nossa vida, querer passar pela prova de forma ilegal, nós usamos textos fora do contexto para satisfazer o nosso ego, satisfazer a nossa vaidade, satisfazer as nossas fraquezas, ir de encontro, é como você estivesse escolhendo um evangelho à la carte, que nós falamos, separando, escolhendo aquilo que convém a você e aquilo que não. Mas o Espírito Santo hoje diz: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, não foi homens, mas foi o próprio Deus que nos deixou essa palavra e toda ela é digna de confiança. Conhecer a Deus é conhecer o seu caráter, a essência desta palavra e pelo Espírito Santo discernir todas as coisas. Não tirar textos fora do contexto, mas ter a palavra na mente e no coração. No coração, porque ela se torna agora uma maneira nova de viver, um novo estilo de vida, amando essa palavra, acolhendo esta palavra, não mais repetindo como muitas vezes vemos ou até fazemos isso como uma pessoa religiosa, que é pronto para falar, mas a sua vida não condiz com esta palavra. Então hoje, que o Senhor nos leve a guardar essa palavra na mente, mas sobretudo no nosso coração. Colossenses, Paulo mesmo vai dizer que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Amém? Que o Senhor nos leve a usar de forma habilidosa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com ela, vamos poder lutar e vencer. Lutar e vencer, que possamos crescer no conhecimento desta palavra e na comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é a garantia de que iremos lutar de maneira eficaz e depois de fazer tudo, o diabo realmente não terá mais domínio nem poder sobre nós. Que Deus te abençoe, abençoe a tua célula e que possa ser um transbordar desta palavra que tem sido Espírito e vida para nós. Deus abençoe.